Vamos lá. Mas isso fica gravado para você. Pode tirar foto também se quiser. Ok. Já tá gravando já. Então olha só. Hoje a gente vai começar a trabalhar conceitos de solução. Antes de eu assustar vocês com a parte de conta, de matemática, eu vou começar a falar primeiro sobre teorias das soluções, explicando as partes dela. Porque não adianta você chegar lá e fazer um bocado de cálculo e não sabe resolver, não sabe o conceito base, não sabe o que é uma dispersão, não sabe o que é um colóide, coisas que vocês veem todos os dias, mas às vezes não sabem nem o que é. Beleza? Então olha só, quando a gente está falando de soluções, a gente tem que lembrar das três classificações delas. A gente tem a solução verdadeira, por exemplo, o soro fisiológico, as bebidas, tipo aguardente, cachaça, os remédios que se tomam, em geral, assim, são soluções, o xarope, né? São soluções, mas o conceito para ela é que basicamente eu não consigo ver o que está disperso. Lembre-se que uma solução é sempre aquilo que eu tenho disperso num dispersante, é o soluto disperso em um solvente. Aí, para você imaginar isso rapidamente, não perder tempo com isso, você vai sempre lembrar que o soluto é o que eu dissolvo. O sal, por exemplo, o solvente é aonde eu dissolvo. No caso, a água pode ser um exemplo. A água é o único solvente que existe? Não. Embora ele seja considerado como solvente universal, ele é considerado como solvente universal, ele não é o único, tá certo? Álcool é solvente, benzeno, gasolina é um solvente, tá certo? Então, a gente pode ter aí muitos solventes, tá bom? Mas a gente normalmente, no ensino médio, trabalha mais com água, que é mais fácil de entender, é mais simples, tranquilo? Então, olha só, soluções verdadeiras são aquelas que suas partículas estão com um diâmetro entre 0 e 1 nanômetro, certo? Bem pequenininho. Lembre que nanômetro é 10 a menos 9 metros, tá certo? Vou colocar aqui 1 nanômetro, tá na escala de 10 a menos 9 metros, se não me falar a memória, tá certo? Soluções coloidais são aquelas tipo gelatina, espuma, chantilly, espelho de barbear, espuma de barbear, é um colóide. As partículas são maiores, eu vou explicar aqui, né, mais na frente como que ela se apresenta, mas as partículas estão entre 1 e 1000 nanômetros, certo? 1000 nanômetros já é uma coisinha maior. E as suspensões são misturas grosseiras, ou seja, o disperso, aquilo que eu queria dissolver, na verdade ele não dissolveu, ele está lá passeando, vamos chamar de passeando, pelo meio da solução. Você que está em casa, anota essas informações aqui e você pode pesquisar lá na sua casa e na sua internet, na hora, se você quiser, sobre espuma de barbear, tipo poeira, imagens, poeira no ar, por exemplo, é um tipo de suspensão. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, enquanto aqui a gente vai ter gelatinas nos colóides, gelatinas, gel de cabelo, chantilly, tudo isso é colóide. Aqui eu posso ter, por exemplo, de areia na água, tá? Corrigindo aí, porque quando você pega areia na água da praia, você não vê a partículazinha, né? Se você pegar um copinho assim transparente, uma garrafa, você não consegue ver as partículas passeando pela água, suspensa na água, e que até inclusive elas decantam sozinhas se você deixar, aquilo é uma suspensão, tá certo? Poeira no ar é uma suspensão. Você está lá na parada de ônibus esperando escolar, aí daqui a pouco passa aquele caminhão jogando aquela fumaça preta na sua cara, aquela poeira na sua cara. Aquilo é uma suspensão também, tá certo? Pode ser chamado de suspensão, tranquilo? E aqui eu tenho algumas teorias, né, sobre ela para você identificar melhor, poder identificar melhor. Por exemplo, soluções verdadeiras, né? Nas soluções verdadeiras nós temos o que? Dispersões homogêneas onde não é possível observar a olho nu disperso. Quando você olha, quando você enxerga uma garrafa de, por exemplo, deixa eu sair daqui que aqui ilumina melhor, um frasco de soro fisiológico, você vai no hospital tomando soro, e aí lá no hospital você consegue ver limpidamente. Ali eu tenho água e sal de cozinha numa certa concentração, que eu faço depois, beleza? Porém, o que a gente pode observar ali? Não consigo ver nada, nem quando o cara injeta o remédio no soro, você não consegue ver nada ali dentro. Então aquilo ali é chamado de solução verdadeira. É quando eu não consigo ver o soluto disperso no solvente, beleza? Já no colóide, a aparência, o aspecto de um colóide é que ele é homogêneo. Quando você olha para um pote de gelatina, você só vê a cor da gelatina, né? Isso, vermelho, amarelo, folha de abacaxi, vermelho de morango, né? Verde, folha de limão, mas você não consegue ver mais nada. No máximo as bolinhas de ar
que ficou lá na hora de que ela solidificou. Mas, na verdade, ela aparenta ter uma aparência homogênea, ela aparenta ser homogênea, mas o seu disperso pode ser observado com a ajuda de instrumentos. Que instrumentos são esses? Um ultramicroscópio, vai aparecer aqui do lado a foto para você, que eu vou botar no vídeo, tá? E ultrafiltros podem ser usados para separá-los. Você pode usar, lembrando que ultrafiltros e ultramicroscópios são equipamentos mais avançados. Você não vai encontrar ele facilmente na esquina ali na Avenida Seu Zé, como você encontraria um filtro de café, por exemplo, para filtrar um café. Tranquilo? Beleza até aí? Então, veja, não enxergo nada, já consigo enxergar com o instrumento. E aqui embaixo, na suspensão, que seria isso aqui, ó. Na suspensão, não preciso nem de muito esforço. Às vezes, só deixar o sistema em repouso, eu já consigo separar as partículas que eu consigo visualizar a olho nu. Eu consigo visualizá-las a olho nu tranquilamente. E às vezes, um papel de filtro de café consegue separar, ou mesmo se você deixar, ele sedimenta no fundo do recipiente. E aí você consegue também ter a separação entre o soluto e o solvente. Certo, pessoal? Vamos falar um pouquinho de mecanismo de solução, tá? Mecanismo de solução tem esse nome, mas na verdade é porque a gente tem basicamente duas classes de soluções, tá? Primeiramente, a solução molecular, que é composta quando o soluto é molecular e o solvente também, obviamente. E também existem as soluções iônicas. Então eu tenho dois tipos de solução. A molecular, que é aquela que não conduz corrente elétrica quando você coloca o eletrodo lá, e a solução iônica, que é aquela que conduz corrente elétrica se você expuser ela a dois eletrodos ligados em uma lâmpada, por exemplo. Tá certo? Qual é a diferença das duas? Então, a molecular, ela é feita por substâncias covalentes, não tem dissociação. No máximo vai acontecer uma ionização se for um ácido, mas aí é outro processo. Também tem as iônicas que sofrem dissociação iônica, por isso elas liberam íons no meio da solução, certo? Então, como é que essa dissolução acontece? No caso de eu ter interações de soluções moleculares, o processo é chamado de interação intermolecular, ou seja, o que favorece a dissolução aqui é a interação, certo? E aí eu vou escrever só isso aqui, intermolecular, que vai favorecer a dissolução. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma molécula do etanol e aqui eu tenho uma molécula de água. O que favorece a dissolução entre elas duas é o fato da água conseguir fazer pontes de hidrogênio com álcool. Bruno, mas se não fosse álcool, fosse, por exemplo, acetona. Acetona é até solúvel em água. Ela é bem solúvel em água, vamos dizer assim. A interação seria dipolo-dipolo com a água, certo? Mas aí é a interação intermolecular. Então vale a pena você dar uma revisada isso aqui lá no primeiro ano, certo? Para entender quais são os tipos de interação. E é por isso também, por exemplo, que a gasolina não consegue dissolver em água, porque não há interação entre uma molécula apolar, vou falar já aqui, uma molécula que faz interação tipo dipolo permanente, ou dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou ainda força de Van der Waals, certo? Com a água. Então, esse tipo de molécula da gasolina não tem nenhum tipo de interação com a água. Já o álcool, já a acetona, um éter já consegue dissolver. Vinagre, ácido carboxílico, vinagre já dissolvem melhor, porque as interações intermoléculas são melhores. Tá? Aqui não está citado também, vale lembrar, para o pessoal que está em casa, o pessoal que estiver assistindo fora, porque esse vídeo também vai para meus professores, colegas, né, lá para a Metrosul, que aqui eu não citei o mecanismo de solução para ácidos, por exemplo, que são compostos covalentes, mas eles sofrem ionização no processo, e aí é bem parecido com a dissociação. Vai acontecer basicamente o que ocorre aqui embaixo, no outro tipo de interação. Então, quando a solução é iônica, solução de sal e água, por exemplo, sal e água, o processo já se chama solvatação. E aí, eu quero pedir para vocês daqui da turma, para você que está em casa, certo? Colocar a definição do que é solvatação na descrição do vídeo.
Beleza? Para a galera acompanhar e aprender junto. Interação aluno-aluno, certo? Então vamos colocar o que é solvatação lá. Beleza? Solvatação. A definição. Eu vou explicar o que é com as minhas palavras, mas você vai pegar a teoria correta. Tá certo? O que diz no livro. Basicamente, como é que o processo se dá? Todo sólido iônico tem duas cargas. A positiva e a negativa. E a gente viu, inclusive, já em outras aulas, que cargas opostas se atraem. Cargas iguais se repelem. Também já sabe que as moléculas, ou algumas dessas moléculas, certo? Elas têm cargas, se elas são polares, elas têm cargas em alguns pontos. Então, por exemplo, se essa bolinha verde aqui for positiva, ela vai ser atraída pela água do lado negativo da água, ou seja, pelo oxigênio. Se essa bolinha roxa, por exemplo, for um íon negativo, ela vai ser atraída pelo lado positivo da água. Então, se aqui é menos, se aqui é menos, vai ser atraído pelo mais da água. E se aqui é menos, vai ser atraído pelo mais da molécula. É isso que acontece. Então, é como se fosse assim, Imagine várias, milhares de bolinhas verdes e roxinhas, todas agarradinhas umas nas outras. Logicamente, para quem está em casa, vai estar vendo uma animação de solvatação, um GIF do lado do vídeo, tá certo? Mas vamos lá. Imagine agora, vocês estão aqui na sala comigo, que eu tenho várias dessas bolinhas verdes e roxas, tá certo? Verdinhas e roxinhas. E a água chega lá, aí na positiva, né? Na parte positiva do sólido, o oxigênio vem lá, várias águas vêm lá e fazem o descasque dela. Aí depois, na parte negativa, vem o hidrogênio lá, engancha e leva. E assim vão desmanchando a molécula todinha, o sólido todinho, até não existir mais nenhuma bolinha, nem azul, ou nem roxa e nem verde. Beleza? Para a regra de solubilidade, para a gente encerrar esse momento de agora, a gente vai trabalhar um pouquinho com entender o que dissolve o que. Quando se fala em regra de solubilidade, sempre se lembre: polar dissolve polar, semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. E eu vou chamar de novo vocês para a interação. E a gente vai fazer uma tarefa sobre isso, de explicar o que são substâncias polares e apolares. Exemplo prático, vamos lá. Água dissolve sal de cozinha, água dissolve álcool etílico, mas água não dissolve gasolina. E nem óleo. E nem óleo. Água dissolve, não açúcar, mas vamos lá. Vamos entender assim. Água dissolve, deixa eu ver, um pouquinho de açúcar, solubilidade, lembra? Falou ontem. Água dissolve açúcar, mas água não dissolve querosene. Então sempre lembre que semelhante dissolve semelhante. Tem um pouquinho a ver com força intermolecular? Tem a ver sim, claro que tem. Mas aí a gente vai devagarzinho encaixando, ligando os pontinhos, beleza? Para finalizar, a gente fala um pouquinho sobre saturação de soluções. Existe basicamente 3 categorias: solução insaturada, solução saturada e supersaturada. A supersaturada eu vou falar depois sobre isso, tá certo? Mas vamos lembrar de saturação como, por exemplo, no limite de alguma coisa. Fulaninha, é Emily, né? Emily, Evelyn, estou no limite com você, né? Vou cortar isso. Amiguinha, estou no limite com você. Cheguei no ponto, cheguei no meu limite, estou saturado de você. Já cheguei no meu limite. Então a solução saturada é aquela que está no seu limite de solubilidade. Ou seja, aquele solvente, aquela quantidade de solvente, já dissolveu tudo o que ela poderia dissolver. E isso vai dar, logicamente, insaturada, né? Insaturada é aquela que não chegou no limite ainda, saturada já chegou no limite, supersaturada passou desse limite, mas continua dissolvido. Tá certo aí, pessoal? Então, logicamente, isso aí vai ser motivo para uma outra aula. Oi? Esse saturado tem a ver com aquele, por exemplo, salgadinho, que tem atrás de um nome, saturado? Mais ou menos. Ali, na verdade, o que é saturado são as ligações. Certo? Por quê? Gorduras saturadas, a gente vai ver em química orgânica em algum momento do mundo, certo? Que ligações podem ser saturadas, na verdade, cadeias carbônicas podem ser saturadas ou insaturadas, tá? Geralmente, os óleos que fabricam salgadinhos, eles são gorduras vegetais, o óleo, ele é insaturado.
E aí, na insaturação, pode existir gordura cis e gordura trans. Beleza? Quanto menos insaturação eu tiver, menor a possibilidade de eu ter, quer dizer, no caso, quanto menos eu tiver, menos cis e trans eu terei. O meu problema é a gordura trans. Certo? Não tem muito a ver com solução não, mas é uma nomenclatura assim, que se você procurar a fundo a associação, você entende por quê. Então, pessoal, esse foi o final da aula de hoje. Então, vai para a edição ainda. Então, até a próxima aula. O pessoal que está em sala, aguarda o toque, tá bom? Deixa o like, curte, compartilha esse vídeo, dá uma aula pra gente no vídeo no YouTube. Uhul, show! Brincadeira, a gente falou. Pessoal,